O que Deus espera de mim? Que eu seja um religioso ou que eu creia no Evangelho? Uma das mais frustrantes constatações da vida é a descoberta da insuficiência das religiões. O Evangelho de Cristo expõe de maneira muito clara que se a religião fosse a solução, Jesus Cristo teria morrido em vão. A morte de Jesus se torna necessária exatamente porque as religiões são insuficientes. Elas não atendem ao desejo, às exigências de Deus. Mas por que então insistimos tanto na religião? Parece que temos um prazer masoquista em auto-sabotar-nos. Parece que nós sabemos que aquilo que não serve é, na verdade, aquilo a que nós nos apeguemos. A noção de mérito nos atrai e nos enreda num erro que repetimos à exaustão até que sejamos livres. E uma vez em Cristo, tendo crido no Evangelho, nós vamos transcender os limites da razão, adentrando ao terreno do Evangelho que nos liberta do jugo religioso. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá, num de seus livros, faz uma contraposição entre religião e Evangelho de Cristo. A diferença fundamental, segundo ele, entre religião e o Evangelho encontra-se no sujeito da ação. Quando o homem é o agente para ser aceito diante de seu Deus, isto é religião. Mas quando Deus age aceitando o homem pecador inteiramente pela graça, isto é Evangelho. A religião é o produto do homem que o escraviza, mas o Evangelho é uma obra acabada da graça de Deus que pode realmente libertar o escravo. Enquanto a religião dita que o homem deve fazer pelo seu Deus, o Evangelho trata do que Deus tem feito em Cristo por este homem. A primeira, a religião, aponta para a busca humana do seu Deus, e o segundo, o Evangelho, para a busca divina do homem. Na religião há uma escada que tenta chegar até as alturas de Deus, fazendo do homem um alpinista exausto. Entretanto, no Evangelho, o elevador desce ao porão mais baixo da falibilidade humana e apanha este homem sem qualquer esforço de sua parte. As religiões são muitas em suas formas, mas têm o mesmo programa. Elas mostram os homens buscando a Deus através de expedientes de justiça própria, méritos, boas obras e ritos, que manifestam algum valor daquele que está tentando alcançar o seu Deus com seus próprios esforços. O Evangelho, entretanto, mostra Deus alcançando o homem pela revelação graciosa de Jesus Cristo. A ênfase do Evangelho é completamente diferente do esquema religioso, pois Deus desce do seu trono glorioso e se encontra com o homem no patamar de sua queda. O Evangelho é o onipotente, agachado, lavando pés. Mas o que disse o Coelete? O Coelete disse que o religioso é dado a falar demais, a prometer demais e a cumprir de menos. Ele diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto,
Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A religião e o anseio de Deus são linhas paralelas que nunca se encontram. A alma sincera quer encontrar o caminho que leva a Deus, olhando com atenção e reverência. Mas a religião, ela quer regulamentar, estabelecer rotas fixas e punir quem não segue seus ditames. A religião é traiçoeira, porque se faz passar pelo caminho verdadeiro para Deus, mas acaba engolindo quem se aproxima dela. A religião é traiçoeira e venenosa. Em vez de ser um caminho de virtude, na verdade é um caminho de tolice. É de René Kivitz, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Quando então a religião se torna um caminho de tolice? Segundo o pastor Ed René, é quando o religioso fala demais. Não seja precipitado de lábios, aconselha o Coelete, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Também a religião se torna um caminho de tolice quando o religioso vive uma vida dupla. Deus está nos céus, você está na terra, por isso, fale pouco. Também se torna um caminho de tolice quando o religioso confunde sonho com realidade. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando o religioso começa a se julgar capaz de cumprir a sua promessa, ele está no caminho da tolice. Pois quando você fizer um voto a Deus, cumpra, pois os tolos é que desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. O caminho da religião ou do religioso é uma tolice quando ele, mesmo não conseguindo cumprir a sua promessa, ainda acredita que um dia vai conseguir. Pois é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E a religião se torna um caminho de tolice quando o religioso age passionalmente. Somente suas emoções falam, enquanto sua razão se cala. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Isto é uma tremenda tolice. O resultado de todo o caminho de tolice do religioso é que ele acaba desagradando a Deus, a quem ele pretendia agradar ao tornar-se um religioso. Pois no final das contas diz: por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vai falar muito, vai prometer demais, vai fazer voto e se complicar, fica quieto. Você não precisa prometer nada a Deus. Você está livre para desfrutar da sua graça, que lhe concede imensos privilégios em Jesus Cristo. O que está escrito? O que disseram as Escrituras, os Evangelhos? Alguns fariseus e mestres da lei se aproximaram de Jesus e disseram a ele: Mestre, por que os seus discípulos comem com as mãos por lavar? Eles estavam baseados na tradição dos anciãos, dos rabinos que lhes ensinava determinados procedimentos, e um deles, lavar as mãos antes das refeições. Mas Jesus Cristo chama a atenção para o fato de que eles criavam subterfúgios para contornar a lei de Deus. E por isso a fé deles repousava sobre tradição de homens. Pois Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
A religião geralmente foca na exterioridade. Ela sacraliza a tradição, tornando-a tradicionalismo. A tradição é a fé viva dos mortos. Já o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. A religião tem uma propensão ao tradicionalismo. Assim, o tradicionalismo, que é a cristalização do passado, passa a dar conteúdo às crenças e práticas do presente. O tradicionalismo tende a ser impessoal, frio, rígido, apegado ao que deve ser, sem reflexão e sem piedade. O tradicionalismo religioso, ele tem um toque de Midas e tudo o que ele toca vira rito. O rito se torna mais importante do que o conteúdo da fé. Também, a religião tende a ser meticulosa, estrita, levada aos extremos rigor da letra, do rito, da fala, do gestual, do vestuário, detalhes menos importantes para Deus. Assim, o apóstolo Paulo condena a religião pagã em Romanos capítulo 1, dizendo que os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e não deram a ele graças, mas se tornaram nulos em seus raciocínios e assim se perderam para distante de Deus, que está sempre disposto a recebê-los por sua imensa graça. Quais são os conselhos para vencer a religiosidade? Primeiro, fale pouco. Não se atreva a fazer negócios com Deus. Deus não precisa negociar com você. E por fim, tema a Deus. Não se apresente diante de Deus de qualquer maneira para falar a Ele coisas que você, do coração, não deseja realmente cumprir. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, numa de suas preleções, afirmou o seguinte: você sabe que está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que está virando um religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho antes do culto do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando um religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo, é muito tolerante com os seus e de seus amigos e familiares. Você sabe que está virando um religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família ou estar a sós com Deus. Você sabe que está virando um religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e oferta, mas trata mal os seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica a misericórdia para com os pobres. Você sabe que está virando um religioso quando a sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, não são essenciais. Tiago diz que a verdadeira religião diante de Deus é visitar os órfãos, é amparar as viúvas e é abster-se da contaminação deste mundo. Que não sejamos religiosos, mas que sejamos seguidores de Jesus Cristo, aqueles que creem no Evangelho, que liberta a todos nós do tradicionalismo, das regras, do legalismo e do pensamento de que nós podemos chegar a Deus por nossos méritos ou por justiça própria. Nós só podemos nos chegar diante de Deus porque Jesus Cristo morreu na cruz e o seu sangue foi derramado para a nossa salvação. E por meio da sua ressurreição, ele inaugurou um vivo e novo caminho que nos leva a Deus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus o abençoe.